Oi, pessoal! Chegou a hora da história. Como o Rio de Janeiro se tornou uma cidade? Em 1779, no dia 5 de abril, Luís de Vasconcelos e Souza tornou-se o vice-rei do Rio de Janeiro e foi o responsável pela primeira etapa de urbanização. Mas o que é isso? É transformar um lugar através de grandes construções de ruas, casas, prédios, praças, parques, dentre outros. E para isso é necessário a participação de muitos artistas, dentre eles os arquitetos e os urbanistas. O vice-rei, então, decidiu fazer uma obra bem grande para trazer saúde e água, além da beleza e do lazer para a cidade. Igual aos países europeus, como Portugal e Espanha, mas principalmente igual à França. Dessa forma, foi construído um parque urbano, o passeio público, seguindo o estilo francês, com desenhos bem geométricos. As ruas, então, foram construídas todas no mesmo formato, através de linhas bem retas. Os arquitetos, engenheiros e urbanistas queriam embelezar a cidade, inspirados nos países europeus, mas o que fizeram foi copiar os modelos. O Largo do Paço, onde desembarcavam os navios, foi transformado em sala de visitas da cidade e construído um sistema de defesa no Rio de Janeiro, pois muitos países queriam invadir e se apossar. Nessa mesma época, foi construído um cais ao longo da fachada do Largo do Paço. Além disso, ocorre inclusive a criação de um novo chafariz para a praça, localizado à borda do cais, obra do artista Mestre Valentim da Fonseca e Silva, e que permanece até os dias atuais na praça. Por fim, ainda houve a edificação de um conjunto de casas em frente à Igreja do Monte do Carmo e o calçamento da praça em 1789. A organização para o Rio de Janeiro pode ser observada através da ilustração Parada Militar no Largo do Paço, obra do pintor Leandro Joaquim. Toda esta parte do centro do Rio foi inspirada no Paço da Ribeira, em Lisboa, Portugal. Foi construída para ser a porta oficial de entrada da cidade. É neste contexto que, em 1808, chega a família real portuguesa ao Rio de Janeiro, em virtude da invasão de Napoleão Bonaparte e sua tropa a Portugal. Junto com o príncipe regente, que depois vai se tornar o rei Dom João VI, chega à cidade à corte inúmeras famílias e empregados, que se instalaram na antiga Casa dos Governadores e Palácio dos Vice-Reis, agora sob a condição de Paço Imperial, o Paço da Realeza Portuguesa. Para morar, expulsaram os condes, inclusive o Conde dos Arcos, governante da época, de sua residência. Os padres do convento do Carmo, além de esvaziar a câmara onde ficavam outros aliados do conde, e também a cadeia, que ficavam todos no mesmo edifício. Para acomodar todos os que vieram na comitiva da família real, iniciou-se um processo de ocupação de casas diversas, e os proprietários eram obrigados a abandonar por causa da lei das aposentadorias, que dava aos nobres o direito de requisitar qualquer aposento. Por isso, os ricos saíram da região do centro da cidade e foram para os bairros que hoje conhecemos como o bairro da Glória, do Catete, de Botafogo, Rio Comprido e São Cristóvão. Ali se localizavam as residências das classes mais ricas da sociedade da época. Já as classes pobres, que não tinham condições de se mudar, ocuparam outros lugares, que hoje são os bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa, o que permitiu o crescimento dos subúrbios. Mesmo assim, em pouco tempo, a família real passa a considerar o paço da cidade um tanto inapropriado para sua permanência. Seja por causa da localização, porque o centro era muito barulhento, e por causa dos aposentos, porque não era suficiente para toda a corte portuguesa. Em razão disso, logo houve a transferência do príncipe regente Dom João e sua família para a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, que era uma boa residência em ambiente de grande área verde e que foi cedida por um negociante português.
A Quinta da Boa Vista é onde atualmente está o zoológico e o antigo Museu Nacional, que pegou fogo. Por conta da instalação permanente da família real no Rio de Janeiro, houve então uma grande movimentação nas ruas, em função de um crescimento considerável, tanto da cidade como da população, permitindo o surgimento de grandes cerimônias públicas, as artes plásticas, os bailes, entre outros. Um pouco mais de 10 anos depois, no início dos anos de 1820, portugueses e ingleses exigiram a volta de Dom João VI e sua corte, no momento em que ele se sentia seguro e feliz no Brasil, e onde era bastante querido. Mas não teve jeito. Em 1822, toda a corte e nobreza reais embarcaram em direção a Portugal, levando consigo todos os pertences e deixando o Rio de Janeiro e todo o Brasil na pobreza. Na nova etapa, o edifício do Paço passa a funcionar como residência eventual tanto de Dom Pedro I como depois de Dom Pedro II, sendo a sua praça, então, utilizada para grandes ocasiões festivas, como a aclamação dos dois imperadores e um dos acontecimentos mais marcantes da história brasileira, a assinatura da Lei Áurea e a libertação dos escravos, pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. No entanto, em todo esse período, as dificuldades financeiras deixadas de herança pelo retorno da família real se espalhou por toda a cidade, inclusive até mesmo no próprio Paço. A partir de 1850, transformações aconteceram, como a modernidade das ruas, enquanto a população miserável que passou a habitar esta localidade foi aumentando. Dessa forma, começam a aparecer, em volta do centro, periferias abrigando a população que, por não ter dinheiro, constroem os chamados cortiços, um tipo de habitação coletiva e que não era nada saudável, foco de inúmeras epidemias. Entretanto, apesar de Dom Pedro II ser visto como um homem de grande respeito e de apresentar um amor extremo à sua pátria, não foi poupado da impaciência dos republicanos. Ele foi expulso com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Dessa forma, o ex-imperador, sua família e seus auxiliares deixaram o prédio do Paço em direção à Europa. A partir daí, as propriedades da família imperial e seus bens foram tomados e sucessivamente leiloados, e o Paço Imperial passou a ser utilizado como sede do Departamento dos Correios e Telégrafos. Quando o Rio de Janeiro se tornou uma república, todo o pensamento e os costumes da época do Império foram abandonados. Com as transformações, a cidade passou a ser moderna, principalmente a parte histórica do centro. É neste contexto que o antigo Paço, que uma vez fora casa dos governadores, Palácio dos Vice-Reis, Paço Real e Imperial, é transformado em Agência Central dos Correios e Telégrafos, até 1982. Mas desde 1985, o lugar passa a abrigar um centro cultural, o Centro Cultural do Paço Imperial, que foi vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Estes são realizados grandes exposições e eventos na cidade, sobre temas da atualidade, ainda apresentando uma sala de cinema, uma biblioteca, lojas e restaurantes. O edifício por si só é digno de visitação, uma vez que historicamente foi palco de grandes acontecimentos, tanto para a história da cidade como para o Brasil. Agora, os problemas. Com o fim da escravidão brasileira, a distribuição de terras para os escravos libertos que trabalhavam no campo e geração de trabalho para os trabalhadores urbanos não aconteceu. Ao contrário, foram simplesmente libertos e tendo que disputar a concorrência do mercado de trabalho, da moradia, educação e proteção social, com a sociedade livre. Concorrência também com os imigrantes, que já estavam no mercado de trabalho e que ofereciam mão de obra mais barata, sem nenhuma perda para seus patrões com as leis trabalhistas, porque elas só foram criadas no século XX. Para se ter uma ideia da gravidade da questão, foram libertos cerca de 730 mil escravos. Muitos desses libertos foram ocupar cortiços e iniciaram o processo de favelização das cidades brasileiras, pois não tinham para onde ir. Com a proclamação da República e o fim do Império no Brasil, os primeiros anos dos governos republicanos foram tumultuados,
e foram suspensas todas as obras urbanas na cidade do Rio de Janeiro, inclusive o plano de melhoramento. No começo do século XX, o Rio de Janeiro, apesar de sua deslumbrante paisagem natural, era em muitos aspectos um lugar difícil para se viver. Fruto de uma urbanização acelerada e sem planejamento, o centro do Rio era uma região tão interessante quanto caótica. Suas vielas estreitas e sinuosas, úmidas, sujas e mal iluminadas eram foco permanente de doenças. As epidemias eram frequentes, o trânsito uma confusão. A cidade do Rio de Janeiro tinha cerca de 700 mil habitantes em 1904. Desde o início do século XIX, manteve-se como a maior cidade do país. Com exceção de seus palacetes de Botafogo e Laranjeiras, era cortada por ruas estreitas e vielas, onde se erguiam prédios e imensos cortiços. Nos morros, amontoados de barracos, formavam-se as primeiras favelas. Nas áreas pantanosas, ocorriam epidemias como febre tifoide, varíola e febre amarela. O mau cheiro era insuportável, principalmente com o calor. Uma reformulação do Rio de Janeiro foi concebida para tornar a cidade semelhante às metrópoles europeias e agradável para sua elite. Abrir largas avenidas, erradicar as doenças, derrubar os cortiços. Os pobres, grande parte deles, moravam em habitações coletivas sem as mínimas condições de higiene. Pelas ruas do centro da cidade, um montão de gente, carroças e carruagens, disputava o já reduzido espaço com o bonde e os primeiros automóveis, que era símbolo da modernidade tropical. Para muitos higienistas, sanear era construir avenidas, alargar as ruas, para melhor aproveitamento do sol e dos ventos. Era mudar os costumes, era demolir o velho e o insalubre casario. Durante o governo de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, cortiços foram derrubados, dando lugar a belas praças, charmosos jardins, largas avenidas e vistosos palacetes. O Rio iria se tornar a cidade maravilhosa. O resultado foi a piora na condição de vida dos trabalhadores. O preço dos aluguéis subiu e a população mais pobre foi removida do centro para as áreas mais distantes. Nos morros, as favelas foram aumentando. Em 9 de novembro de 1904, o governo decretou a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. O jovem doutor Oswaldo Cruz comandava a campanha. O anúncio provocou uma onda de protestos e culminou na chamada Revolta da Vacina. As cenas dos próximos capítulos vocês vão ter que aguardar. Até a próxima!